Você sonhou que pegou seu esposo na cama com outra mulher? Aqui em cima, no card deste vídeo, eu tenho uma playlist Sonhos com Infidelidade Conjugal. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Ali você encontra playlists nem só acerca de sonhos, mas também acerca de expansão da consciência, desenvolvimento interior, arquétipos, entre muitos outros. Eu também tenho uma playlist que vem a somar com o nome de Relacionamentos. Diz o seguinte o comentário de um internauta. Sonhei que o meu marido estava na cama com outra mulher. Eu fiquei muito triste. Eu falei, vou embora. Bom, em Provérbios, na Bíblia, está escrito: se você fraqueja no dia da desgraça, isso quer dizer que a sua força ela é bem pequena. É muito difícil saber falar assertivamente acerca das relações afetivas alheias, porque são muitas as contrariedades, são muitas as complexidades envolvidas, porque está havendo algo chamado traição, o que é um assunto difícil de lidar. Bom, por uma certa via, sonhar nesse sentido pode refletir uma preocupação ou insegurança com relação ao próprio relacionamento. A presença do marido na cama com outra mulher pode simbolizar uma sensação de traição ou medo de perder a conexão emocional com seu esposo. E a sua ocorrência de tristeza e o desejo de partir pode indicar o desejo de evitar conflitos e proteger os seus sentimentos. Mas ali é que está o X da questão. Se for este o caso, onde você tem tristeza ali e o desejo de partir, se isso estiver refletindo o seu desejo de salvaguardar sentimentos e emoções, então você salvaguarda sentimentos e emoções, mas não salvaguarda aquilo que realmente é o objeto em questão, o casamento, o esposo. É importante comunicar as suas preocupações com seu esposo para fortalecer a confiança mútua. É importante que haja clareza e diálogo no casamento. Quando você sentir que o casamento está difícil, faça uma viagem, porque daí tudo fica renovado. Uma viagem pode fazer toda a diferença na vida de um casal. Bom, em 1973, aqui na cidade de Blumenau, uma senhora que era dona de uma revendedora de carros novos, ela descobriu que o seu esposo havia engravidado uma mulher que era, na verdade, uma mulher que trabalhava na vida fácil. Quando a mulher ficou sabendo disso, ela esperou a criança nascer e ela, uma mulher poderosa, com alto poder aquisitivo, foi lá naquela amante do seu esposo e tomou o filho. E disse para a amante do esposo, eu vou levar este filho porque ele é meu filho também, porque ele é do meu marido e tudo que é do meu marido é meu. Ela levou a criança e criou. Era uma menina. Assim a mulher resolveu o problema dela. Outro dia, em outro momento, o homem nunca saía para as festas no fim de semana. E compraram um carro novo. O casal comprou um carro novo, uma caminhoneta grande, nova, bonita. E o esposo falou que ia para um bailão no sábado. E a esposa disse que ele podia ir, contanto que a caminhoneta ficasse na garagem, porque a caminhoneta era dela também. Então ela só pediu para ele deixar a chave, mas que ele era livre e desimpedido. O que aconteceu? Ele não foi e nunca mais falou em ir para bailão nenhum em fim de semana, esqueceu aquilo. Na verdade, o que o marido queria era mostrar a caminhoneta para as pessoas. Então, você precisa resolver o seu problema e proteger aquilo que realmente precisa ser protegido. Em alguns casos, as pessoas se tornam sentimentais demais.
dando margem a eventos negativos. É necessário ser racional quando um problema desse chega. É esse o meu conselho. Até que ponto uma separação traz benefícios para o casal? E até que ponto uma separação traz benefícios? Aí, pensar e agir racionalmente. Tem uma mulher muito famosa, muito conhecida no Brasil, que queria ser rica. Ela era uma loira muito pobre e casou com um homem muito rico, que era dono de uma fábrica importante, uma grande fábrica de macarrão em São Paulo. E por uma traição, um deslize lá, ela matou o marido, botou na mala e levou embora. Soltou um pedaço aqui, outro pedaço lá, e ela foi para a prisão. Destruiu a vida dela porque tomou decisão emocional. O que ela queria era ser rica e ela conseguiu isso. Mas depois de ser rica, ela não entendeu mais o que ela queria na vida. Talvez ela tivesse um programa autossabotador na psique dela, porque o programa autossabotador faz a pessoa perder as oportunidades. As crenças limitantes também. Quando você aqui em cima, é disparado um comando na sua psique e você se joga para baixo. Você faz tudo para não crescer, para não ter as coisas que representam satisfação na vida. E a sua psique volta o ponto de vista somente para as coisas negativas, ao invés de focar nas coisas positivas. Então, você ali no sonho tomou a decisão de querer ir embora. Então, representa que você precisa agir com racionalidade, com profundidade. Também conheço o caso de uma outra mulher que, num determinado ponto do casamento e da estabilidade financeira, ela achava que isso não estava bom, aquilo não estava bom, uma coisa não estava legal, outra também. Mas depois que ela se separou, ela começou a fazer a conta das perdas que ela havia tido, a começar pelo conforto. O primeiro que ela perdeu. Depois veio outras sequências ainda de perda. E ela entendeu que não deveria jamais ter se separado porque não era o melhor a fazer. Ela entrou em prejuízo. Então, o que eu peço para a pessoa que sonha com infidelidade conjugal é que haja na racionalidade e não tome decisões passionais, porque lá na frente o verdadeiro prejuízo pode perder a sua máscara e se desvendar para você. Então, aí vem o arrependimento. De repente, largar tudo não é a melhor coisa a fazer, porque todos pecam, todos erram. Também eu conto aqui no meu canal a história de uma mulher que, quando eu atendia presencialmente as pessoas, eu recebi uma mulher que ela contou para mim que o marido dela tinha um amante. E eu disse para ela que ela deveria falar o seguinte para o marido dela: um dia você vai envelhecer e você não está certo de que essa mulher com a qual você está saindo vai estar do seu lado. Mas eu sou sua esposa e certo é que estarei. Então pense nisso, porque você não será jovem, belo e formoso para sempre. E ela foi e fez exatamente como eu falei para ela fazer. E ela ficou super feliz, porque resolveu o problema dela. Ela fez o marido dela focar num ponto de vista racional e resolveu tudo. Bom, prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, o seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta bem para todos, indistintamente o amor cristão. E não todo poderoso só para um, ou só para mim, ou só para um grupo de pessoas. Então, somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal. Poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado pelo seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal é porque vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.